Vamos lá, a estrutura de perguntas do quiz que vende todos os dias. Se o criativo ele chama muito atenção, é o quiz que vai transformar essa atenção em envolvimento e esse envolvimento em compra. Mas isso só acontece quando você estrutura ele com uma intenção estratégica. Toda pergunta tem que ter um propósito. Nada de jogar pergunta aleatória e esperar que milagrosamente vai sair uma venda, só porque eu tô usando o funil de quiz perfeito. Não, você precisa entender como usar psicologia e copy em cada etapa, qual a sequência para preparar o lead para dizer sim antes do pitch aparecer. Eu sei que eu tô usando termos aqui que parece complicado, mas na realidade é bem simples. Então, por que o quiz funciona? Porque quando a pessoa tá clicando lá, você reduz a rejeição dela. Ela não tá assistindo um vídeo de um expert, de um doutor, não sei o que, não sei o que, não sei o que parece que tem cara de venda. Não, um teste, não uma venda. Um diagnóstico que eu vou receber no final. Não tô sendo vendido aqui. Ele aumenta o envolvimento, então as respostas que ela tá dando ali são respostas ativas, não são tipo coisas que ela não tá tendo uma participação. Ela gera microcompromissos, então a cada clique que a pessoa deu, fica cada vez mais difícil dela sair do quiz. Porque, pô, se ela já respondeu 15 perguntas, por que ela não vai responder mais 15? Entendeu? Então, cada clique gera mais engajamento. É absurdo isso. A entrega de valor antes da oferta é muito forte. Então, o seu diagnóstico, ele vai fazer com que a pessoa se sinta extremamente ouvida e o quiz, ele permite a personalização do pitch. Então, os dados que a pessoa vai te dando, você personaliza o pitch em tempo real. E tudo isso se ancora em 3 gatilhos de psicologia comportamental. O efeito IKEA. A IKEA é uma empresa dos Estados Unidos gigante mesmo, uma loja de departamento gigante. E esse efeito é um viés cognitivo, é científico isso, é um viés cognitivo onde as pessoas tendem a valorizar mais objetos ou produtos que elas ajudaram a criar ou montar, mesmo que a qualidade ou o valor intrínseco sejam iguais ou inferiores a produtos similares já prontos. Então, por mais que uma pessoa esteja vendendo um produto igual o meu no mercado digital, o efeito da pessoa ter respondido tudo aquilo para receber o mesmo produto é diferente na cabeça dela. Ela sente que tem mais valor no meu produto. E se ela enxerga mais valor intrínseco no meu produto, eu consigo cobrar mais para ela. Ou cobrar igual, só que ela compra mais fácil, entendeu? Então, ela tem também o princípio do progresso. Então, o cérebro, ele quer terminar o que começou. Ele não quer, ele não gosta de deixar um vácuo ali. Então, tudo que a pessoa começa, ela precisa terminar. E você tem o princípio de autoconhecimento guiado. Responder perguntas leva à reflexão e abre a mente para mudança. Vamos lá. Qual que é a estrutura das perguntas que mais vendem? A estrutura é muito simples. Cada pergunta tem uma função estratégica e você tem que usar essa sequência. Etapa 1. Identificação e quebra de padrão. Quantas perguntas você vai fazer nessa etapa, Rafael? 3 a 5 perguntas. Não mais que isso. Então você precisa fazer perguntas genéricas mesmo, de identificação. Se é homem ou mulher? Já tentou alguma dieta antes? Você já fez quantas dietas? São perguntas genéricas. Vão quebrar o padrão de pensamentos da pessoa. Então ela estava lá no Reels, estava assistindo seus anúncios e tal, e ela clicou no quiz. Então você já começa. Se é homem ou mulher? É uma pergunta de compromisso baixíssimo. Porque você não pode começar o quiz perguntando assim, qual foi o momento mais decisivo da sua vida que X, Y, Z, tal. Ou tipo, quantas vezes você fez isso? Ou quais são as principais dores que estão passando na sua vida e que estão influenciando o seu processo de emagrecimento? Cara, que canseira. A pessoa já sai na primeira pergunta. Então, você precisa gerar o primeiro o quê? O engajamento da pessoa é o gancho. Tem que fisgar a pessoa nas primeiras perguntas. Então, tem que treinar ela a responder. Então, um micro compromisso fácil. Uma identificação imediata. Qual que é o esforço de responder se eu sou homem ou sou mulher? Nenhum. Meu cérebro nem pensa. Então, nas primeiras 5 perguntas, você segue essa estrutura de perguntas mais genéricas, perguntas que vão gerar micro compromissos. Segunda etapa, exploração da dor e do problema. Aqui são de 4 a 8 perguntas. O que mais te frustra quando você tenta emagrecer? Né? No caso do meu quiz, eu pergunto, o que mais te frustra quando você tenta emagrecer? Explorando a dor da pessoa. Como você se sente quando não consegue seguir a dieta? Você tem dificuldade com doce? Você tem dificuldade com comida? Você tem dificuldade com ir treinar? Qual que é a sua maior dificuldade? Daí eu coloco as opções. O que você mais sente? Quais são as regiões que mais te incomodam no seu corpo? O lote, o busto, os braços, a gordura nos braços? Ou daí eu coloco a opção, a gordura no corpo todo? Como você se sente quando você se olha no espelho? Entendeu? Eu vou fazendo várias perguntas sobre a dor da pessoa. E isso gera consciência da dor e uma tensão emocional na cabeça dela. Ela vai, lembrando de tudo aquilo que ela sentiu de dor, o que ela tá passando de dor,
Só que, obviamente, tem que ser perguntas fechadas. Não adianta você colocar uma pergunta discursiva aqui pra pessoa, senão perde o propósito de ser um quiz. E daí vira uma prova, se você fizer uma pergunta discursiva. Etapa 3. Você precisa ter você precisa lembrar de todas as tentativas frustradas e reforçar o perfil comportamental da pessoa. Então aqui a gente coloca de 6 a 12 perguntas. Quantas dietas você já tentou? Você costuma atacar a geladeira à noite? Você tem problemas? Daí, tipo, a gente coloca qual dessas dietas você tentou? A gente coloca as dietas mais populares. Ou você pode colocar assim, qual dessas soluções você experimentou nos últimos tempos? Ou quais soluções você ouviu falar? Foi fácil para você seguir essa dieta? Então a gente pergunta quantas dietas ela já tentou, se foi fácil ela seguir a dieta, e obviamente não foi fácil. A gente pergunta como você se sentiu fazendo essa dieta? A pessoa ela vai falar assim, caraca, nossa, me sinto. A gente coloca as opções, a gente não deixa ela pensar, a gente coloca as opções. Sentia muita fome, sentia ódio de tudo e todos. Porque a gente fica muito bravo quando tá fazendo dieta. Não aguentava ficar perto de pessoas que estavam comendo comidas boas, entendeu? E daí a gente coloca essas dores assim pra pessoa lembrar de todas as tentativas frustradas e reforçar o perfil comportamental dela. A gente pergunta, quantas vezes você começou a ir na academia e parou? Daí coloca lá, uma vez, duas vezes. Vixe, todas as vezes que eu tentei ir na academia, eu parei depois de um mês. Qual foi o maior período de tempo que você ficou indo na academia? E a pessoa vai responder, 2 meses, 3 meses, 5 meses. Ou a pessoa responder uma semana. Ou a pessoa, vixe, tenho pavor de academia. A gente coloca essas opções, sempre fechada. E daí, ó, desejo claro, etapa 4, desejo claro e pré-engajamento com a solução. Quantas perguntas? 2 a 5 perguntas. Então a gente faz uma pergunta assim, se tivesse um plano pronto e fácil de seguir, você tentaria de novo? Quantos quilos você gostaria de perder nos próximos 30 dias? Você me disse XYZ. Então a gente traz uma personalização. Você me disse isso. Como você estaria comprometida em seguir um plano totalmente personalizado para esses problemas que você está passando? E a gente cita os problemas. Então, a pessoa ela faz uma autoafirmação, ela faz um pré-engajamento com a solução, um comprometimento com a transformação. Por quê? Porque se ela precisa ser coerente. Ela disse que ela quer um corpo dos sonhos, você reforçou para ela que ela não tem um plano, e todos os planos que ela já tentou já deu errado, e agora você precisa perguntar para ela, tá, mas se você tivesse um plano totalmente personalizado para você, se tivesse algo que de fato foi feito para você de fato estaria disposta a seguir? E o cérebro dela não pode ser incoerente. Então, ele precisa responder que sim. E você dá 3 opções, tipo, sim, claro que sim, estou comprometido, entendeu? Essas 3 opções. E daí, na etapa 5, captura de lead e pseudo-processamento. Então, quantas perguntas a gente faz aqui? A gente pode fazer uma captura de lead se você for fazer uma recuperação de carrinho, se você for fazer uma automação que vai chamar as pessoas depois, você pode pedir nome, e-mail, WhatsApp da pessoa. Só que aqui é algo que nem todo funil a gente usa. Eu coloco isso aqui, vamos colocar aqui, ó, opcional. Por quê? Porque o pseudo-processamento é necessário. Peraí, deixa eu mudar aqui. Captura de lead, opcional. Pseudo-processamento, obrigatório. O que é o pseudo-processamento? Quando aparece uma etapa escrito assim, carregando, analisando as suas respostas. E daí uma barrinha de progresso. Na ferramenta a gente tem isso. Na ferramenta que a gente vai usar, e eu vou deixar o link aqui para vocês. A gente coloca assim, processamento de dados, ou analisando suas respostas e personalizando o seu plano. E isso faz o quê? Gera uma expectativa e uma validação do esforço feito. Então, tipo, seu plano está sendo gerado. Isso prepara para o pitch personalizado. Porque se o plano está sendo gerado e está tendo uma análise, não foi instantâneo a resposta, caraca, dá um efeito de personalização total. E daí você precisa fazer isso por quê? Porque o seu pitch fica muito mais forte. E quais são os erros que você precisa evitar ao montar um quiz? Fazer uma pergunta sem usar no pitch. Então toda pergunta ela tem que ter um vínculo no pitch, mesmo que você não vá usar ela de forma personalizada no pitch. Mas de alguma forma você precisa citar o contexto. Então, tipo, se nas perguntas eu falo, você tem muita dificuldade em ir no mercado, eu não preciso colocar no pitch, eu sei, dependendo da resposta da pessoa, eu não preciso colocar no pitch assim, eu sei que você tem muita dificuldade de ir no mercado e fazer esse tipo de compra e personalizar 100%. Mas eu posso colocar assim no pitch do quiz, este plano já te dá toda a lista de compras para você fazer suas compras no mercado. E daí eu dei a resposta para aquela pergunta sem de fato personalizar totalmente para a pessoa, mas eu resolvi uma dor que ela me respondeu que ela tinha, entendeu? Eu vou explicar isso mais para frente na aula sobre das killer offers. Mas só de você entender isso, você precisa interligar o seu quiz inteiro no pitch.
pitch. Seu quiz inteiro tem que estar conectado com o pitch. E vai fazer sentido quando eu mostrar para vocês o nosso quiz, de fato. Nosso quiz, a gente vai abrir ele e vai destrinchar exatamente o que a gente fez. E outra coisa, se você não guia a pessoa pro desejo e a solução, se você não compara o cenário de céu e inferno da vida da pessoa, né, tipo, o antes e o depois da pessoa, você não vai vender. Então não é só você fazer uma série de perguntas ali e, tipo, um pitch. Então você precisa guiar a pessoa para uma dor que gera um desejo, no final você entrega uma solução. E você não pode usar uma pergunta de pesquisa, tipo, que estado você mora? Tipo, cara, que estado você mora? Se isso não for, se isso não for relevante para pro seu quiz, não faz sentido você perguntar. Então não use pergunta de pesquisa, não use pergunta de, tipo, que não serve para nada. Use perguntas de conversão. E a conclusão final: um quiz bem feito não é só coleta de dados, é a preparação psicológica para a venda. Quando você segue essa estrutura, você filtra quem tem perfil, amplifica a dor, cria desejo e direciona o pitch com precisão. E a venda começa antes da oferta aparecer. Então o lead ele já quer dizer sim, só falta apertar o botão. Então, quando você usa essa estrutura aqui, e vocês vão ver de fato essa estrutura sendo aplicada certinha no quiz que eu vou abrir para vocês, que escalou mais de 6 milhões aqui pra gente. Vocês vão ver como que isso é batata. Todo quiz que vocês fizerem isso vai dar muito certo mesmo. Então não adianta pular etapa. Então, bora para a próxima aula. Eu tô ansioso para mostrar para vocês como que é o quiz internamente.